Bom, hoje nós vamos falar sobre preços, tá? Como estabelecer preços, o que é efetivamente o preço, uma medida extremamente importante, né? E eu convidei aqui um grande amigo meu, o professor José Carlos de Souza, doutor pela Universidade de São Paulo e professor de diversos cursos, também cursos da FIA. Obrigado, Zé Carlos. Poxa, professor, eu que agradeço a oportunidade e o convite. Muito obrigado. Bom, deixa eu te falar, eu sei que você tem uma apresentação, não é? Mas eu tenho algumas perguntas que eu queria fazer antes para você, e aí te reservar um tempo para você depois poder, de acordo com o que você imaginou, fazer a sua apresentação no tempo que restar. Nessa questão de preços, eu vejo que existem duas questões, né? Existe uma questão que é os custos embutidos, obviamente, numa atividade, seja ela qual for, né? Mas aqui nós estamos falando de varejo. Aliás, o professor José Carlos foi um dos coautores do livro Finanças de Varejo, dos primeiros livros tratando dessa questão aqui no Brasil. Então, tem esse aspecto. Mas tem um outro aspecto, que é a questão, o que o mercado admite. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso sim, professor. Eu acho que são duas questões extremamente relevantes que acabam se encontrando. Inclusive, isso vem muito de encontro à apresentação que nós vamos fazer a seguir, porque, de um lado, nós temos que olhar o preço sobre a questão da formação que é necessária por conta dos seus custos. No caso do varejo, o que nós estamos considerando? Custo de produtos adquiridos que vão ser colocados à venda, custo de carregamento de estoque, ou seja, o tempo que eu vou levar para colocar esse produto no mercado, custo financeiro em função do tempo que eu levo para receber a venda dessa mercadoria, vis-à-vis o tempo que eu levo para pagar por essa mercadoria, custo tributário, porque tanto na compra quanto na venda eu tenho que levar em consideração a carga de tributos que estão embutidas no preço do produto, e tudo isso deve gerar um resultado. Então, a grande questão é quando a gente confronta essa necessidade de um resultado, levando-se em conta todos esses custos inerentes ao processo de comercialização e o preço de mercado, você tem que haver um encontro entre essas coisas para que o negócio seja viabilizado. E o preço de mercado nem sempre está no controle de quem está precificando. E aí surge o grande dilema. Surgem, então, as grandes estratégias mercadológicas de precificação. É quando a gente consegue, então, fazer com que a precificação mercadológica vá de encontro com a precificação financeira, no sentido de, então, obter os resultados necessários. Você, além de professor, você, obviamente, pela tua atividade acadêmica, também é consultor, né? E conhece bastante essas operações de varejo. Como é que o varejo, você acha que está preparado no que diz respeito a essa questão do estabelecimento de preços? Quais são as principais preocupações e como essas redes ou as lojas, mesmo os pequenos, não sei se você tem essa informação, como é que eles lidam com essa questão? O que está acontecendo hoje, professor, a gente tem que levar em consideração que nós estamos atravessando um momento bastante atípico por conta desse processo pandêmico que a gente vem atravessando há algum tempo. Isso, de fato, teve que teve que gerar novas condições de precificação. As empresas tiveram que enfrentar novos paradigmas de precificação para poder fazer frente a essa situação. Porém, a necessidade de fazer com que o seu negócio continue movimentando fez com que novas alternativas de comercialização acontecessem, principalmente partindo-se para o lado do comércio eletrônico,
onde a lógica era muito diferente do ponto de vista da comercialização. Eu estou com o meu ponto de venda fechado, num primeiro momento, eu tinha que continuar tendo acesso aos meus clientes, o meu cliente precisava ter acesso aos produtos de alguma maneira, então as soluções tecnológicas e de logística acabaram fazendo frente a este cenário e as empresas tiveram, então, que ajustar a sua estrutura de preços para poder atender esse cliente nessa nova condição. Você acha que os executivos hoje eles estão bem preparados nessa questão? A questão do preço é absolutamente essencial, não é? Na sobrevivência dessas organizações. Como é que esse pessoal está preparado para enfrentar isso, principalmente nesse momento, né, tão complicado? Olha, tenho notado que os executivos estão, sim, preparados para poder enfrentar essa situação e sempre nós temos que ter em mente que a formação do preço ela tem dois sentidos, como a gente começou respondendo na primeira questão. Eu tenho a questão da formação do preço baseado nos seus custos, e eu tenho a formação do preço baseado naquilo que está acontecendo no mercado. E isso eu tenho que conversar em algum lugar. Quem é que vai fazer esse gerenciamento e esse monitoramento? São os gestores das operações de varejo. Então, um bom monitoramento, principalmente de itens como giro de estoque, para que eu faça com que o meu custo caia, e eu tendo um custo menor, eu tenho uma flexibilidade maior de precificação, um bom gerenciamento da minha operação de comercialização. Hoje, por exemplo, com as lojas voltando a abrir, as lojas hoje têm funcionado como uns hubs de comercialização junto com o comércio eletrônico. Então, um bom gerenciamento de todo esse omnichannel, né, como se chama, é fundamental para que a gente possa fazer com que os resultados da comercialização, que é expresso nas receitas, lembrando sempre que receita é preço vezes quantidade, portanto, é a quantidade que eu consigo vender pela precificação, pelo preço que eu atribuí aos produtos. Então, considerando as receitas que eu devo conseguir dentro dessa gama de novas possibilidades de comercialização, isso demanda um profissional bastante gabaritado, bastante preparado para poder enfrentar essas situações. Essa questão, por exemplo, do omnichannel, hoje é alguma coisa real, ou seja, as estruturas de precificação elas estão coadunadas com essa nova operação? Veja, professor, elas devem se adequar a essa nova situação, porque hoje, por exemplo, a gente imagina um ponto de venda como algo que deve atender às necessidades dos clientes em vários níveis. Eu posso ter o ponto de venda como um local para escolha de um bem, eu posso ter um ponto de venda como um local para retirada de um bem, eu posso ter um ponto de venda como um local para troca de um bem. Então, na verdade, a forma como essa compra é feita e a forma como essa mercadoria chega, o delivery para essa mercadoria chegar, e a retrovenda, por exemplo, a necessidade de fazer uma troca de um tamanho do cliente não estar mais interessado no produto ou qualquer coisa desse tipo, faz com que todos esses canais tenham que conversar da melhor forma possível, para que a gente consiga fazer com que a fluidez dessas operações elas sejam bastante abertas para os clientes. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, representa uma redução de custos e representa também uma maneira do cliente poder confiar um pouco mais nesses canais. Vamos dizer que a comunidade está tendo que aprender a confiar nesses canais para poder realizar, então, todo o processo dentro das suas mais variadas possibilidades. Posso comprar pela internet, retirar na loja, comprar pela internet, receber por algum aplicativo e assim por diante. Então, essas coisas acabam tendo que conversar entre si, sempre no sentido de atender bem o consumidor, não só nas suas necessidades, mas também nas suas condições em termos de preços, né? Então, professor Zé Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos passar para a sua apresentação. Perfeito. A Paula está com você. Vamos lá. Perfeito, muito obrigado, professor. A nossa apresentação ela vai focar os aspectos estratégicos para a formação de preços.
Então, deixa eu me apresentar. Eu sou oriundo também da FEA, eu fiz os 3 cursos de graduação na FEA, depois fiz o mestrado e o doutorado, e como o professor já antecipou, eu fui coautor do livro Finanças no Varejo, cuidando do capítulo de precificação. Então, quando a gente começa a pensar no que é preço, a gente tem algumas definições possíveis, né? A primeira é aquela que a gente encontra no dicionário. Substantivo masculino que relaciona um bem com o outro através de um meio. Este meio é a moeda. Portanto, o preço estabelecido para um bem e para outro bem estabelece uma condição de troca entre esses dois bens. Já na economia, a gente tem uma definição um pouco mais sofisticada, que ela leva em consideração uma curva de oferta e uma curva de demanda. E, no ponto de equilíbrio dessas curvas, eu tenho um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio, ou preço de mercado e uma quantidade de mercado. Quando a gente olha para o marketing traz um conceito novo na avaliação, que é o valor. Veja que ele fala, preço é alguma unidade de valor. Portanto, eu estou acrescentando algum aspecto subjetivo por parte da pessoa que vai atribuir um valor a um determinado bem para adquirir. E para o financeiro, o preço é algo que deva remunerar toda a cadeia de distribuição. O custo do produto, os tributos, as comissões e sobrar um resultado positivo que a gente chama de lucro. E para o consumidor, o que é? O consumidor, a gente pode considerar que o consumidor sempre faz um balanceamento entre o quanto ele vai gastar e o valor daquilo, o valor do bem que ele está adquirindo. E quando a gente fala em valor, a gente não pode se esquecer de algumas características do valor. O valor é subjetivo, cada um tem uma escala de valores. Para uma pessoa pode ser importante ter um determinado tipo de bem, para outra pessoa aquilo é irrelevante. Isso vale para a maioria dos bens que a gente conhece. Ele é hierarquizado, ou seja, eu posso gostar mais, eu prefiro comprar uma determinada coisa e abrir mão de outra. O valor muda com o tempo e sofre as influências. A gente vai sentindo a evolução tecnológica, dos costumes, dos usos. Isso faz com que algo que a gente gostava 2 anos atrás, hoje a gente não queira nem de graça. São características do valor que afetam diretamente o preço dos produtos. Os preços precisam atender essas necessidades, porém, eles precisam também atender às necessidades das empresas em termos de resultado. Então, ele precisa ser tal que represente resultados positivos, mas ele também precisa atender às necessidades dos clientes. Quando a gente olha para o Brasil, especificamente, a gente tem que considerar um outro aspecto. E que aspecto é esse? A nossa carga tributária, que é bastante pesada. Vamos colocar alguns valores aqui. Nós vamos falar de 3 conceitos aqui importantes. Antes de falar desses conceitos, eu queria chamar a atenção para uma questão que é muito pertinente, e a gente sempre escuta isso quando a gente fala de preço. Que é o seguinte, quem é que define o preço? É o mercado? É a empresa? Quem é que define o preço, na verdade? E esta é uma pergunta cuja resposta dificilmente pode ser dada diretamente. Depende do produto, depende do mercado, depende da empresa. Se vocês pensarem, a Petrobras tem fixado o preço do seu produto com uma certa liberdade. Então, ela tem um certo poder de mercado para poder fixar o preço, desse certo poder. Mas ela consegue repassar os seus aumentos cambiais, o seu aumento de custo do petróleo no preço do produto, com algum trauma, mas é possível. Outros mercados não têm a mais remota condição de repassar preço, simplesmente não vende. Então, as condições de mercado vão estabelecer as condições de preço. Uma forma da gente poder estabelecer um preço é utilizando o conceito do markup. E o markup, conceitualmente, ele parte do custo para chegar num preço de venda. Então, se eu tiver um custo de 100 e quiser aplicar sobre este custo um markup de 50%, eu vou vender o produto por 150. Um outro conceito que é muito importante é o conceito da margem. E o conceito da margem, ele parte do preço para chegar no custo. Então, o que acontece? Se eu tiver um custo de 100 e sobre este preço eu aplicar uma margem de 50%, o meu cálculo, então, vai ser um cálculo reverso.
E isso tem uma razão de ser. E a razão de ser está exatamente na tributação que nós temos aqui no Brasil. Então, para fazer um cálculo de preço partindo do custo, nós vamos utilizar a margem, e veja que quando a gente usa o preço como referência, 50% de margem sobre um custo de 100 significa que o preço é 200. Veja que é um markup de 100%, mas a margem é 50%, ou seja, de 200, 50% é o meu preço, 50% é a minha margem, 50% é o meu custo. Por que isso acontece? Porque aqui no Brasil nós temos 3 tributos que estão dentro do preço das mercadorias. Quando você compra qualquer mercadoria e vem lá R$100, dentro destes R$100 tem 3 tributos: o ICMS, PIS e COFINS. De um modo geral, o ICMS, PIS e COFINS somam 27,25%. Portanto, de cada R$100 que eu gasto, 72,75 é o valor da mercadoria. Os 27 e 25 são tributos que estão dentro desse preço. Agora veja, se a gente considerar a variação percentual do preço líquido para o preço bruto, essa variação é 37,46, que é a mesma diferença entre a margem e o markup. Agora vamos olhar um caso onde a gente tem o preço de mercado definido. Então, aqui nós estamos colocando um exemplo simples, onde eu tenho 3 produtos, o A, B e C. O preço de mercado, portanto, eu não tenho como interferir nesse preço. Ele é 100, no caso do B é 150 e no caso do C é 180. E eu tenho uma previsão de vendas desses produtos para esse ano: 18 mil para o A, 20 mil para o B, 15 mil para o C. Custo variável desses produtos, 40 no caso do A, 55 no caso do B, 70 no caso do C. E as despesas, que são os tributos, que é aquele que nós colocamos agora há pouco, os 27,25, que vocês estão vendo aqui, 1% de comissão sobre vendas e 1% sobre o frete, que totaliza, então, 29,25. Então, na verdade, a composição de custo e preço dos produtos está aqui. Agora, imagina que isso é um supermercado que vende esses 3 produtos. Eu fiz um investimento de 4,5 milhões para construí-lo, para deixá-lo bonitinho, para colocar as prateleiras e tudo. E tenho 2,250 de capital de giro, que é exatamente o que vai fazer com que eu movimente esse negócio. Tá? E eu espero ter um resultado de 25% sobre o capital. Então, eu vou fazer um cálculo que está aqui do lado, retorno sobre o capital, eu tenho meu investimento, meu capital de giro, total do investimento, 25% desse valor, 1.687.000. Então, vamos ver como é que vai ser o nosso custo fixo máximo, que é o nosso, que nós estamos chamando de target costing. Então, eu tenho aqui 1.687.000, que é o retorno que eu espero ter. Tenho os valores das vendas, vou abater os custos variáveis, os 2.870.000, tenho as despesas variáveis, que são os percentuais aplicados sobre cada um dos valores, e o retorno de 25% que eu espero na minha operação. Logo, dadas essas condições, eu tenho um custo fixo meta de 748.750. Ou seja, para que eu consiga atingir este resultado, os preços de mercado têm que ser respeitados e as quantidades têm que ser atingidas. Então, veja que eu posso fazer um trabalho todo em cima dos preços de mercado para poder estabelecer um resultado meta. Se alguma coisa não acontecer exatamente do jeito previsto, eu vou ter que rever algumas variáveis. Custo variável, dificilmente eu vou conseguir, as despesas também, muito provavelmente eu vou ter que mexer nos meus retornos, né? Para que eu possa manter um resultado de custo fixo meta, dados os investimentos que foram realizados. Então, a nossa ideia aqui era mostrar para os senhores que ou eu vou precificar os meus produtos partindo da margem e do markup, considerando os tributos, ou eu vou fazer um cálculo reverso se esse preço vier do mercado. Então, essas são as coisas que eu gostaria de colocar para os senhores, para dar uma ideia, dar uma dimensão de como esses exemplos, como esses cálculos são realizados na prática. Era isso que eu gostaria de apresentar, professor. Espero ter
Não, atendido. sim, você, muito interessante. Eu queria só fazer uns comentários, que é exatamente, muito rapidamente. Quando você fala assim, olha, eu tomo o preço de mercado, nós estamos trabalhando com o mercado price taker, ou seja, olha, esse produto, o mercado estabelece o preço, dado que o preço é esse, vê o que você pode fazer dentro da sua casa para poder ajeitar as coisas da melhor forma possível. Né? E quando você define o markup, quando você diz o markup, é importante também lembrar que markups maiores são compatíveis com mercados com elasticidade mais baixa. Né? Ou seja, na medida em que não existem muitos substitutos, na medida em que o produto tem uma especificidade, né? E que seja difícil ter uma alternativa, ou seja, existe um poder de monopólio, não monopólio, mas um poder de monopólio maior, evidentemente o markup é maior. Se o mercado é mais perto do mercado price taker, então o markup vai ser menor. Então, dado, por exemplo, um preço, você pode até determinar qual é o markup que você está aplicando, ou seja, fazer a conta ao contrário. Perfeitamente. E foi o que a gente tentou mostrar. No primeiro caso, a gente deixou margem e markup como uma decisão, que seria aí o price maker, né? Uma decisão do gestor. E no segundo caso, eu tomei o preço do mercado e procurei adequar a minha estrutura para eu poder atender o mercado naqueles preços que foram estabelecidos. Essa foi a ideia, né? Foi a contribuição que nós entendemos interessante, dado o assunto que o professor estava interessado em desenvolver. É exatamente isso, professor José Carlos, porque os mercados, se nós colocarmos isso num contínuo, assim, né? Aqui numa das pontas você tem o mercado price taker, que é o chamado mercado em concorrência perfeita, produtos homogêneos, nada é homogêneo, mas digamos, produtos que se aproximam de commodities, né? Um televisor de 14 polegadas, é até mais commodity do que uma banana hoje, não é? Mas mercados dessa natureza é uma condição. E, na outra ponta, você tem o monopólio. Você tem um monopólio, que é um único produtor e, portanto, ele tem o poder total sobre o mercado. Então, numa ponta, ele tem poder absoluto sobre o mercado. Na outra ponta, ele não tem poder algum. Quem estabelece o preço é o mercado, como o professor mencionou. Dado que o preço é esse, eu vejo o que eu posso fazer. Na outra ponta é o contrário, né? Ele tem uma flexibilidade muito maior, porque, por algumas características do seu produto, ele é monopolista, porque, eventualmente, existe um monopólio legal, ou ele não é um monopolista, mas ele tem um certo poder de monopólio por conta das características específicas do produto. É um mercado em concorrência monopolista, né? Então ele fixa o markup, mas o markup já é menor, né, do que o do monopólio e será muito menor no caso de concorrência perfeita. Professor Zé Carlos, alguma consideração adicional que você queira fazer, por favor? Gostaria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Espero que o que a gente apresentou tenha ajudado a elucidar aí as dúvidas e dado alguns insights interessantes no sentido de mostrar como as organizações podem estabelecer preços, que é o objeto principal da nossa conversa, né? Ou seja, quais são os mecanismos para a fixação do preço e quais são os condicionantes que nós temos, né? Eu mencionei assim, en passant, é claro que só a questão da tributação já daria uma aula inteira, né? Porque tem muitos detalhes, mas a gente chamou a atenção para os aspectos mais importantes, que são os tributos que estão embutidos dentro do preço dos produtos, né? E lembrando que tudo isso precisa atender o mercado. Então, quer dizer, como o professor bem mencionou, as características do mercado vão definir o quanto poderoso eu vou poder ser para poder fixar esse preço e o quanto eu vou ter que tomar esse preço do mercado. Então, queria agradecer mais uma vez essa oportunidade e fico sempre à disposição. Professor Zé Carlos, nós queremos agradecer, em meu nome do Banco Professor Silveira, a sua participação,
professor Zé Carlos é um grande especialista nessa área de preços. Ele não só fez o curso de economia, fez o curso de administração e, para arrematar, fez o de contabilidade, depois vai fazer o doutorado em administração. Não é isso, Zé Carlos? Muito obrigado, Zé, pelo seu tempo e pela sua disposição em colaborar com os alunos aqui da administração. Um grande abraço. Sempre às ordens. Muito obrigado pela oportunidade.